Bem-vindos ao podcast Descobrindo Charlotte Mason. Aqui é um espaço para você conhecer mais da filosofia de educação de Charlotte Mason. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que também tem um podcast que fala sobre essa filosofia de educação cristã, que é a Bárbara Lores. Bárbara, bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente. A Bárbara também está participando aqui da Expo Homeschooling, por isso vocês estão vendo esse cenário aqui que eu queria ter na minha casa para poder gravar podcast sempre, né? Esse cenário lindo. E a Bárbara também está participando aqui. E a gente tem enfrentado muitos desafios em relação ao método. Se é que a gente pode chamar de desafios, né, Bárbara? Que é esse entendimento errado das pessoas acerca da filosofia da Charlotte. Então, hoje a gente vai querer compartilhar com vocês os mitos, os absurdos que a gente escuta aqui e mostrar para vocês o porquê eles são realmente mentiras, né? Sobre a filosofia. Opa, os balões voando aqui. Já aproveita e mostra pro pessoal. Ó. Olha que bonito que ficou. Boa, Bárbara. Legal. Então, conta pra gente, Bárbara, como que foi a tua jornada de descoberta Charlotte Mason? Como que é a tua aplicação hoje na tua casa, né, com os teus filhos? Conta um pouquinho da tua história. Tá bom. Bom, primeiro queria agradecer pelo convite mais uma vez. Estamos tentando de novo. Hoje vai dar, hoje vai dar. Brincando porque na Expo do ano passado a gente estava junto com a Mari também. Sim, com a Ju também. Nosso stand, foi no nosso stand. Foi agora no stand de vocês. É verdade. Agora vocês estão enormes aqui, tá? Uma chiqueza só esse stand aqui. Um espaço. Se aveste não, né? Se aveste não. Muito bom. E a gente tentou, enfim, ficou super legal o episódio, mas o ruído não deu muito certo, então a gente não conseguiu. Mas estamos aqui novamente. Estamos aqui tentando novamente. A gente é brasileira e não desiste nunca. Então, eu me chamo Bárbara. Eu sou cofundadora, junto com meu esposo, da Academia Dulcis Domus. Dulcis Domus significa doce lar, em latim. Que é uma plataforma de ensino à distância. Então, a gente trabalha com aulas online, ao vivo, né, por videochamada, com o professor ali de verdade, interagindo mesmo com os alunos, o que é essencial, até porque a gente usa o método Charlotte Mason. Então, você já tem familiaridade com o método, sabe que não dá para ser uma coisa expositiva, uma palestra ali passiva, um curso gravado, não. As aulas são online, mas tem um professor, tá todo mundo ali fazendo leitura, narração, discutindo ali junto na hora, enfim. Sim. Então, esse trabalho a gente começou já em 2019, estamos fazendo 6 anos agora. 6 anos. 27 de novembro vai ser nosso aniversário, tá chegando. Olha só, tá 6 anos aí de academia. E a gente conta com uma equipe maravilhosa, né, de vários professores. A gente consegue já hoje oferecer todas as matérias, né, desde o primeiro ano até o ensino médio. Então tem química, física, coisa enfim, boa. bem legal. Convido vocês também a darem uma olhada lá no nosso podcast, que é o Pod Clássica. Ultimamente a gente teve uma entrevista com a professora Renata, que dá aula de química, falando sobre como dar aula de química no método Charlotte Mason. Que é uma grande dúvida também, inclusive, das famílias aqui, né? Quando chega nessas disciplinas, elas acabam tendo mais medo, mais receio por não dominar isso, né? E como que foi a tua descoberta da Charlotte, assim? Sim, bom, eu dava aula em escola infantil, assim, um colégio de educação infantil. Graças a Deus, tem surgido muitas boas escolas, né? As famílias têm se unido. Algumas seguem o caminho do homeschool, outras seguem o caminho, né, de começar escolas particulares, assim, né, para criança. Sim. E havia uma escolinha dessas, assim, lá no lugar que eu morava, no Rio. Agora eu moro em Curitiba. Estamos viajando para todo lado agora, né? Agora aqui no Nordeste. Mas atualmente eu moro em Curitiba. E eu dava aula de inglês nessa escola de educação infantil. Que era uma escola que eu confiava muito. Assim, pessoas excelentes, que realmente estavam comprometidas com a formação do caráter daquelas crianças, sabe? Não só com transmissão de conteúdo. Foi ali que eu aprendi que poesia, que apreciação musical, que apreciação artística deviam fazer parte da infância, enfim. Então, estava bem feliz ali, só que era uma escola que eu sabia que pela própria organização, assim, não por falta de interesse, mas precisa de muito recurso, né? Eles não iam conseguir abrir o fundamental tão cedo quanto eu gostaria. Então, eu já sabia que quando meu filho chegasse no fundamental, ele era pequenininho, tinha 2 anos ainda, eu não ia ter escola pra ele, assim, uma escola que eu confiava. Aí eu tinha algumas amigas que estavam fazendo homeschooling,
eu nunca quis, assim, fazer. O meu marido até, homeschooling e tal. Mas eu achava que não. Eu tava fazendo faculdade, porque eu entrei na faculdade no ano que eu entrei, no ano que eu casei. Eu fazia letras, dava aula na escola, casada, toda aquela doideira, né, irmão? Mas aí o que acontece? Eu comecei a pensar, né? O que eu vou fazer, né? Inclusive, se você tá pensando, assim, nessa ideia do homeschooling, namorando a ideia, o que me ajudou a decidir o que fazer? Eu comecei a pensar, bom, eu tenho uma responsabilidade aqui com esses filhos, né? O que é responsabilidade? É você ser responsável, responder a alguém por alguma coisa, ou por alguém, né? No caso, quando manda aquelas cartinhas na escola, né? Senhor responsável, não sei o quê. Quer dizer que você responde por aquela criança. E quem responde, responde a alguém. A quem eu respondo? Pelos meus filhos, eu respondo a Deus. Então, no final da minha vida, ele vai me perguntar, e aí, como é que foi lá com aquelas crianças que eu te confiei, né? O que você fez com aquela galera, né? E, bom, o que eu vou responder? Então assim, a decisão pelo homeschooling, às vezes, é um pouco assustadora, né? Porque a pessoa pensa, nossa, mas a minha vida inteira vai mudar. Mas pensa em você agora, nesse ano. Não precisa pensar na sua vida inteira. Esse ano, né, nas suas circunstâncias, onde que seus filhos estariam melhor assistidos? Com você em casa ou numa escola? Exato. Pode ser que seja numa escola. Pode ser que seja em casa. Depende, né? Não tem uma resposta pronta, perfeita, que resolva a situação de cada filho todos os anos. Exato. A família tem uma dinâmica própria, né? Eu até gosto, assim, não sei o que você pensa sobre isso, mas, né, eu vejo que, assim, do ponto de vista intelectual, o homeschooling é uma solução muito melhor. Mas existem outras coisas que também são importantes. Então, por exemplo, se o seu casamento tá indo mal por causa do homeschooling, ou se você tá tão estressado, sabe, com burnout, tá deprimido, sabe? Por causa do homeschooling. Então, põe seu filho na escola, entende? Exatamente. Você precisa pensar. Você precisa né? calcular realmente e ver aquilo que é mais importante para vocês. Porque a sua família não pode se desestruturar por Com causa certeza. do homeschooling. Exato. Mas E é justamente, eu acho que esse encontro com a filosofia da Charlotte que as pessoas têm ajuda elas no caminho oposto, né? Porque a gente vê, tem tantas famílias que chegam na Charlotte, assim, às vezes com esse burnout no homeschool, com essa sobrecarga, às vezes até com o casamento, o relacionamento familiar bagunçado ali, e elas descobrem na Charlotte ferramentas práticas ali através da atmosfera, disciplina e vida, para colocar a casa em ordem, entender que tudo está educando a criança e não só a lição de aula, né? Então, mesmo que talvez você precise colocar na escola, você ainda vai continuar trabalhando a sua casa, trabalhando em seu lar, né? Então, você tem que ter esse olhar para aquilo que é mais importante nesse momento, né? Sim, e graças a Deus, assim, tem surgido tantas iniciativas que, no fundo, vão oferecendo um apoio, né? Então, poxa, você tem um currículo, como, por exemplo, né, um Charlotte Mason em comunidade. Não precisa agora passar, vou pensar aqui à noite, virando a noite, o que eu vou fazer? Não, tem um planejamento. Ou, poxa, eu não consigo dar aula dessa matéria aqui específica. Você pode contar com um tutor, como os que a gente tem aqui na academia. Exatamente. Você consegue... Tem tantas editoras maravilhosas. Nossa, imagina, antes de... Nada. Onde eu encontro isso? Eu que vou traduzir? Como é que vai ser isso, né? E você tem que ficar procurando em sebo. Então, graças a Deus, assim, com as ferramentas certas, com os materiais certos, você consegue ter um homeschooling muito suave, sereno e propício, né? Tanto para a própria saúde da mãe, quanto para a vida intelectual das crianças. Mas o fato é que eu tinha algumas amigas que estavam começando a fazer homeschooling. Eu achava que aquilo não era para mim e tal. Mas, bom, o que eu ia fazer com o meu filho concretamente, né? Porque eu já sabia que não ia ter uma escola que eu confiasse. E eu engravidei. E também tinha um porém, que assim, nessa escola que ele estava, tinha uma característica específica que ele tinha 2 anos, mas quando ele fizesse 3, ele teria que ficar necessariamente no integral, não tinha parcial. Ele ia ter que ficar das 8 às 4. E eu de licença maternidade em casa. Porque não tem sentido, meu filho vai ficar lá o dia todo e eu em casa. Sozinha o dia todo. Porque com o bebê recém-nascido, você se sente meio sozinha, né? Não tem ninguém pra falar com você e tal. Não, quer saber? Ele vai sair de licença fraternidade. Ele vai sair junto comigo. E eu vou testar, porque se esse negócio der certo agora, com o recém-nascido em casa,
Não tem como dar errado. Vai dar. E pronto, aí fomos. Tô até Nordeste, tô falando pronto. Pronto. Eu também já tô até, né? Mulher! Ai. Bom, mas aí, então... Aí eu fui começar a parar pra, tá, ok, estamos em casa, o que a gente vai fazer, né, concretamente? E eu já acompanhava alguns professores, algumas coisas que eu pesquisava sobre educação, algumas famílias na internet, e eu me encantava muito com a ideia da educação clássica, né? Essa ideia de uma tradição, essa ideia de você não precisar reinventar a roda, Sim. você não usar seus filhos de cobaia, testar uma coisa nova, né? Então... Você não quer pagar o preço se a cobaia der errado, né? E você vê, né, todo aquele ideal, né, do bem, da beleza, da verdade, de buscar a virtude, de ver a educação como o meio para a formação do caráter. Sim. Tudo isso, nossa, é isso. Agora, na prática, o que eu faço, né? Sempre brinco, né? Não dá para você ligar para Aristóteles e tudo bom? Como é que eu faço aqui? Então, ciências, 8 anos, amanhã de manhã, o que eu faço? Né? Então, eu, na época... Eu acho que... Você acredita que o primeiro contato que eu tive, acho que com o nome Charlotte Mason, eu acho que foi no blog da Luciana Lachance, que ela tinha, que chamava Chamas do Lar, que ela publicou aquela lista de achievements, não sei como a gente fala isso, de metas, que a criança, aos 6 anos, o que a criança deveria ser capaz de fazer, assim, né? Saber não sei quantas poesias, não sei o quê, nome de pássaro e tal. Falei, nossa, que legal isso, né? Interessante. O nome Charlotte Mason já ficou mais ou menos ali no radar. E eu fui aprofundar mais pelos vídeos da Sonia Schaefer, do Simple Charlotte Mason. Porque aquilo tudo parecia tão concreto. Nossa, você quer fazer apreciação artística? É assim, senta aqui que eu vou te explicar. Olha só, você pega a pintura... A Sônia explica com uma praticidade, simples, né? total. Simples, totalmente. Você pega a pintura, você pede pra criança olhar. Você esconde a pintura, o que você lembra? Gente, que legal, né? Todo mundo quer incluir beleza na rotina dos filhos. Tá, mas como? Então ali tinha o como. Tinha um meio concreto. Com um passo a passo objetivo, assim, sabe? Que eu não precisava, assim, tirar da minha cabeça o que eu ia fazer. E aí você vai ver quem foi a Charlotte Mason, né? Que ela tem... Nossa, a menina, sabe, 12, 13 anos, ela já começou como auxiliar, eu acho, de sala de aula. Foi morrer lá pelos 80, ou quase isso. E foi uma vida dedicada à educação. Né? Formando professores, publicando, abrindo escola, treinando pessoas. Assim. Qual é a experiência que eu tenho? Só durante a vida dela foram mais de 40 mil alunos que passaram pela PNU no artigo In Memoriam conta. Mais de 40 mil. E você pensa, e eu? Na época em que as escolas não eram comum, não era assim, você abre uma rede de escolas como hoje, e às vezes é fácil você ter 40 mil alunos, né? Na época em que as escolas estavam começando e que ela defendia uma educação liberal para todos, então... Nessa época, ela formou 40 mil alunos nas escolas. E fora o homeschooling pioneiro, né? Na educação à distância. O pessoal lá na Índia. Por carta, recebendo correspondência, mandando correspondência pra ela. E a navio. Exatamente, né? Ela tava na rede, literalmente. Quando chegava a resposta, a criança já tinha 1 ano a mais, 2 anos quase, né? Engraçado, mas enfim. Então, eu comecei a me encantar muito e ir atrás, e estudar mais sobre Charlotte Mason, enfim, porque você pensa, poxa, essa mulher tem essa experiência toda. Qual é a experiência que eu tenho? Sim. Você olha, eu tenho um filho de 3 anos. E não sei o que eu vou fazer agora. Eu tive uma educação ruim, porque, né, na nossa escola, em geral, por melhor que seja a sua escola, é sempre aquela coisa conteudista, memorizar pra colocar na prova e esquecer. O que eu vou parar agora e me arrogar o direito de inventar um método, um estilo, o meu jeito? Não vou fazer isso não. Exatamente. Então, em resumo, foi isso. Assim, pra mim, o método Charlotte Mason é um caminho, né? Um método nesse sentido, pra conseguir aquele ideal que eu tanto queria. Sim. Né? De trazer esse ideal clássico de bem da beleza, da verdade. Por mais clichê que isso pareça agora, né? Que todo mundo fala, bem, beleza, verdade.
Eu gosto de falar também que a Charlotte, ela vai ainda um pouco além da paideia, né? Do bom, belo e verdadeiro. Eu vejo muito na escrita dela, nos livros dela, na filosofia dela, que ela vai ali para as cartas de Paulo também, né? Para tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento, né? O apóstolo Paulo fala isso. E tu consegue ver que ela une essa linguagem da paideia com a Bíblia dentro de toda a filosofia de educação. Eu lembro que uma vez eu estava lendo um livro, eu acho que era o Pais e Filhos, e aí ela estava falando do propósito dos pais na educação, e ela falava assim, então você vai fazer isso para você acrescentar a virtude e a fé. E dessa maneira, você vai acrescentar o domínio próprio, a fé, e você vai acrescentar a perseverança ao domínio próprio. E daí eu fiz, se isso aqui não tá na Bíblia, só que ela estava escrevendo, dando de uma forma prática no livro, né? Aí eu fui lá na Bíblia, olhar nas cartas de Paulo, falei, achei, tá aqui, ó, Colossenses. E aí você consegue ver como ela fez isso com maestria, né? Não só trazendo a tradição clássica dentro do método, mas de uma forma que tornasse o ensino ao mesmo tempo mais profundo e mais leve, mais prazeroso, para realmente despertar esse amor ao conhecimento nos estudantes, né? Na época dela. Então, isso é muito lindo, assim. E aí, tu começou, de fato, o homeschool. Pois é. Só que, como eu disse, eu era professora de escola. Aí eu saí da escola e a gente se mudou por cidade. E nessa nova cidade, eu comecei a dar aulas online. A gente não sabe disso, mas eu dava aula de português para estrangeiros. Olha é uma coisa só. assim bem peculiar, né? Os motivos que fazem as pessoas aprenderem português quando elas não são do Brasil geralmente são engraçados, né? Por que leva uma pessoa a aprender português? Pois é. Geralmente eu já dei aula para uma russa que casou com um brasileiro que ela conheceu no Canadá. Sim. Geralmente são razões do coração. Razões do coração. Que poder legal. se comunicar com a família do cônjuge, essas coisas assim. Tem gente que também por trabalho, tal, quer aprender uma língua, se interessa, mas enfim, é bem interessante. E o fato é que eu comecei a dar aula de inglês para crianças também. Comecei a conhecer mais. O que acontece? Quando eu comecei a estudar mais sobre educação, sobre Charlotte Mason, sobre educação clássica, para ensinar o meu filho, eu comecei a fazer algumas atividades, né? Então, legal, apreciação musical, apreciação artística, poesia e tal. E eu comecei a compartilhar isso que eu vinha aprendendo através de um podcast. Lá em 2018, que era o Pod Clássica. Pod Clássica. Ouvi bastante, Eu tava também, acho que eu tava com a minha filha recém-nascida, quando eu descobri o Pod Clássica, e eu acho que estava no 3º episódio. Então eu te acompanhei desde o comecinho ali com o Pod Clássica. Gostava muito da forma como tu apresentava a Charlotte, né? Eu acho que na época a gente ainda tinha raríssimas coisas falando da Charlotte Mason em português, então eu estudava tudo em inglês também, Simple Charlotte Mason, Ambleside, né, ou a Delectable Education também. Então, quando eu vi aquele podcast falando da Charlotte em português, eu falei, gente, preciso escutar. E eu acompanhava, ficava ali lavando louça e escutando com aquela voz. Ainda tinha alguns episódios que tu tava com a bebê. A Laura. Aparecia a Laura. Agora, menina, olha, 7 anos, né? Aparecia ali o chorinho dela, ou a risadinha dela no fundo, né? Muito gostoso. Exato. E pra mim era legal porque me ajudava a estudar. Porque eu tinha aquele compromisso, eu tenho que gravar esse episódio, então eu tenho que estudar esse material pra preparar o episódio. E eu narrava no fundo, então... Sim, era a sua narração. Eu ia estudando, ia aprendendo, né, por conta disso. Só que aí, através do podcast, eu comecei também a conhecer mais famílias de homeschoolers, enfim. E aí a gente começou a divulgar, então, essas aulas de inglês que a gente fazia para esse público, né? Começar pequenas turmas. Porque, no fundo, assim, quando você vai fazer uma aula particular, acaba que fica caro, né? Se você juntasse mais algumas crianças, seria um pequeno grupo. Para eles é legal, porque um interage com o outro, né? Não muita gente, quem não dá pra começar. Um pequeno grupo. Às vezes, por exemplo, a família faz homeschooling e naquela cidade só tem eles ali, né? Sim. Na época tinha muita gente começando com criança pequenininha, então de 10, 11, 12 anos, não tinha muito. E ali, naquela aula de inglês, tinha tudo legal. Tem uma pessoa que mora ali em outra cidade, ele também faz homeschool. Ou, né, tem esse interesse, assim, né, pela educação, enfim. E aí, a gente foi formando essas turmas. Depois dessas 2 turmas, vieram mais 2 turmas. E
começou a surgir um interesse por outras matérias. A gente foi atrás de outros professores, até que surgiu, então, o que é hoje a Academia do Tizomos, né? Então, como que é na minha rotina? Quando as pessoas perguntam, né, Bárbara, você faz homeschooling? É sempre um pouco, é mais ou menos, eu faço. Mas não exatamente como você imagina, né? Porque aquela visão de homeschooling em geral é que a mãe dá aula de todas as matérias, né? Como eu tenho esse trabalho, né, junto com meu marido, eu não consigo também fazer isso na prática. Então, o que a gente tem, na verdade, né? Os meus filhos, né, esses que são os mais velhos agora, eles fazem aulas com tutores. Com os tutores da própria academia. Então, tem aula ao vivo lá de história, de geografia. O que é muito bom pra mim, na verdade, porque eu sei o método, eu sei os livros, né, toda a curadoria. Você tá treinando os professores ali que estão dando aula pra eles também. Então, você tem essa segurança, né? Sim. E eu faço com eles, e o meu marido também, o acompanhamento que a gente faria, talvez, se eles estivessem na escola, digamos assim, né? Então, de acompanhar, de ver como que tá, de conversar com os professores, enfim, Claro, tem os estudos que a gente chama de estudos individuais, né? Tipo, caligrafia, coisa que ele não vai fazer durante a aula. Precisa fazer. Ele vai fazer ali, né? Com a nossa supervisão, enfim. Sim. Mas em resumo, é isso. Então, eu tenho, assim, essa tranquilidade, né? De saber que os meus filhos estão tendo aulas com professores em quem eu confio. A gente tem toda uma seleção de professores, uma curadoria do material. Um método que é, de fato, eficaz. Sim, né? Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, com essa flexibilidade que permite que eu também trabalhe com a empresa, a formação de professores que a gente faz, materiais também para, enfim, famílias educadoras. E, então, eu diria que o homeschooling, para mim, é um homeschooling, mas um pouco diferente de como isso se verifica na maioria das casas, das situações. Assim. Nesse quesito das lições de aula, né? Mas em todas as outras esferas, pensando o homeschooling como essa educação integral, né? Num todo. Eu lembrei o que eu ia falar. Vocês sabem que tivemos uma pequena e alegre interrupção, mas eu lembrei o que eu ia falar. E o que eu ia falar era porque eu tive a oportunidade em 2023 de ir lá na conferência do Centenário. Sim, eu lembro. Viu? Era isso. Do Centenário de Falecimento da Charlotte Mason lá em Ambleside. A história disso foi até engraçada. E foi assim, eu falei, nossa, vai ter uma conferência do Centenário de Falecimento de Charlotte Mason. Nossa, eu quero muito ir. Eu também queria muito ir, mas eu não consegui ir na época. Eu quero ir. Falei, como que eu vou fazer pra ir? Aí eu vi que eles estavam recebendo inscrições para speakers, pessoas que fossem fazer uma palestra. Aí eu falei, se eu me inscrevesse e eu passasse, eu podia chegar pro meu marido e falar, olha só, eu fui aprovada para palestrar nesse evento aqui. Eu devia ter testado essa estratégia. Aí eu me inscrevi e tal. E a minha ideia era falar justamente sobre a história da narração dos gregos ao Zoom. Porque, de fato, você consegue ver lá, né, o Progin nas Matas, na pré-retórica, esse início já da narração como uma ferramenta para assimilação do aprendizado, né? Que foi atravessando a história por vários educadores e a gente usa isso agora no Zoom. Eu queria muito falar isso. Muito legal. E aí eu fui lá, me inscrevi e passei. Eu falei, então, meu marido querido, olha só, não sou só eu querendo passear na Inglaterra. Aí, é o Brasil. Está representando o nosso país, é a academia que está mandando nesse evento, eu tenho que ir e tal. Aí ele comprou a ideia. A passagem. E a passagem é muito importante. Muito bom. E aí eu até comprou a ideia, mas a passagem não deu. Mas aí o fato é que eu consegui ir pra lá. Então, mas o que eu tava comentando é que o que é interessante, no fundo, né, que embora não, esse método se verifique de maneira diferente, né, se você for ver, né, uma mãe que ela mesma dá todas as matérias, fiel aos 20 princípios, tá ótimo. Mas um professor também, numa sala de aula física. Escola lá dos Estados Unidos, ou aqui no Brasil, como algumas vezes estão abrindo por aí. Ou numa sala de aula online, com um tutor comprometido também, em criar ali, com as suas limitações, uma atmosfera de aprendizado vivo também. Então, no fundo, eu acho que todas essas diferenças, elas dão ainda mais beleza e mais riqueza, né? Com certeza, Bárbara. É muito, muito incrível ver isso, né? E saber que você tem várias oportunidades, né? Você pode
pensar na escola, pode pensar na tutoria, pode pensar no currículo, pode ver o que mais se adequa para sua casa. A gente tem, inclusive, muitas mães que fazem parte do CMC, que usam o nosso currículo, e que algumas matérias as crianças fazem com vocês, os adolescentes fazem com vocês a tutoria, justamente para a mãe ter essa segurança, sabe? Mesmo que eu tenho ali no currículo, eu tenho material de latim, mas às vezes eu ter um professor de latim que entenda melhor para passar aquilo pro estudante, eu me sinto mais segura. Então, elas optam por isso, né? Assim, na química, nas outras matérias que eu acho que são essas matérias que, a não ser que você tenha uma formação na área, você se sente completamente insegura de oferecer elas dentro do seu homeschool, né? Então, saber que hoje vocês têm muitas possibilidades e oportunidades, né? Quando a Bárbara começou, não tinha nada praticamente Era mato, né, no Brasil, era mato. Eu também ali desbravando o mato, né, gente? Com a peixeira. Com a peixeira, eu ia dizer com o facão, com a peixeira. Peixeira. Então, É a versão upgrade do facão, é a peixeira. exatamente, a versão do Nordeste aqui. Mas e aí, a gente tá aqui na Expo agora. Sim! Ouvindo muitos absurdos sobre Charlotte Mason. A gente já tem todos esses anos de experiência, tanto na nossa casa, quanto formando professores, quanto formando famílias, quanto servindo, montando currículo, comunidades presenciais. E aí a gente chega aqui e ouve cada absurdo, né? Eu acho que assim, o campeão é que Charlotte é só natureza, né? Eu acho que é o campeão dos campeões. Escreve aqui nos comentários. O segundo campeão a gente vai deixar por último, hein? Né? Que eu acho que é aquele lá que a gente falou antes. Vai ser o último comentário aqui desse podcast. Mas escreve aqui embaixo pra gente os absurdos que você já ouviu também sobre o método de Charlotte Mason. O que a gente escuta muito aqui chega alguém aqui e fala, nossa, eu acho legal, eu gosto da Charlotte, sim, mas eu moro em apartamento. Eu não consigo fazer Charlotte, porque eu moro em apartamento. E tem que ter muito contato com a natureza. Realmente, você precisa ter contato com a natureza para a educação do seu filho, não só no método da Charlotte, né? Mas se você ler Educação no Lar, a Charlotte vai falar que a criança ali até os 9 anos precisa ter 4 a 6 horas ao ar livre. Mas isso não quer dizer que você tem que morar no meio do mato, numa chácara. É claro que é maravilhoso. Hoje eu moro numa chácara, eu acho maravilhoso. Mas tem muitas mães que moram em apartamento e faz o quê? Você vai caminhar no condomínio, você vai organizar um passeio para observação da natureza. Você tem muitas formas e a natureza não é o centro, né? Uma vez eu peguei uma mãe aqui do stand e ela falou, mas é que assim, é só natureza, né? Daí não tem aquela estrutura de aula. Daí eu olhei para ela e falei assim, oi? Aí eu sabia que era uma pessoa assim mais conhecida. Daí eu peguei assim e falei, não, você tá errada. Aí eu falei, vocês conhecem um pouco da história da Charlotte? Você sabe o que ela desenvolveu? Você sabe que foram mais de 40 anos formando escolas, só no método dela ali, né? Fora a experiência anterior em escolas, mais de 40 anos só formando escolas, formando professores, formando governantas. E foram mais de 40 mil alunos e você acha que ela fez isso? Tem um agradecimento da própria Rainha Elizabeth pela contribuição dela para o desenvolvimento, para os estudos da psicologia infantil. E aí você está me dizendo que ela fez tudo isso só com a natureza? Aí ela falou, pois é e tal. Então deixa eu te mostrar a verdade. Aí eu peguei e mostrei, acho que eu agarrei ela ali quase 1 hora, assim, né? Mas porque eu queria abrir os olhos dela, porque era aquela pessoa que chegou mais altiva, assim, sabe? Não, eu sei de tudo, eu sou clássica e Charlotte Mason é muito raso, natureza, não tem fundamento. E aí eu peguei e mostrei para ela todo o programa, desde ali da educação infantil até o ensino médio, tudo que eles vão estudar. Eu falei assim, você já imaginou uma criança, um estudante de 10, 11 anos, lendo Plutarco, lendo Shakespeare, depois eles lendo Platão, Aristóteles? Ele falou assim, não é nada raso, é muito mais profundo, é muito mais estruturado, só que ainda assim tem leveza, né? A gente está aqui com as mães aqui de João Pessoa, que fazem parte da comunidade do CMC presencial de João Pessoa, e elas falam muito isso, né? Elas falam assim,
A grande diferença para mim, quando eu transicionei de método, foi leveza. Elas falam, porque antes era pesado, a minha filha estudava chorando, fazia as lições assim aos prantos, e eu tinha que fazer aquilo ali. Agora, eu tenho tanta leveza na forma de estudar e a minha filha ama aprender e ela aprendeu assim infinitamente mais, com mais profundidade por causa dessa leveza, né? E aí eu entro assim nesse segundo mito que eu percebi muito aqui, porque a gente tem falado muito no Descobrindo Charlotte Mason sobre a leveza do método, porque ele realmente torna leve uma lição de aula, né? Só que aí as pessoas confundem a leveza com falta de profundidade. Eu não sei se já pegou alguma coisa assim por ali também do que tu ouviu, Bárbara. Não que seja algo que eu tenha escutado aqui necessariamente, mas uma coisa que eu acho que é interessante também é que a gente tem que diferenciar quantidade de qualidade. Uhum. Que eu noto assim, né, que tem um estudo que foi feito em 1920 alguma coisa, depois eu posso pegar a data certa, né? Que eles pegaram algumas crianças nos Estados Unidos e colocaram elas para ler algumas biografias de um livro chamado Who's Who in America? Quem é quem na América? E um grupo dessas crianças, né, pediram para que elas ficassem só lendo repetidamente, lendo e relendo, lendo e relendo, lendo e relendo aquele material. E outras crianças, elas liam, mas elas tinham que se engajar numa atividade chamada recitação. Uhum. O que era essa recitação? Eles tinham que parar de olhar para o texto, meio que olhar para cima, assim, e falar com as próprias palavras o que eles tinham lido, sabe? Ou seja, uma narração. E aí, as crianças que passaram cerca de 60% do tempo recitando foram as que conseguiram lembrar mais do que tinham lido. Uhum. E por um lado, você pode pensar assim, poxa, quem leu mais? Vamos supor, né? Quem leu mais biografias, a quantidade de... Quem leu mais páginas lidas. Tudo. Ah, foi esse daqui. Uhum. Mas o que adianta eu ler muitas páginas se eu não li muito? Uhum. Se eu não li intensamente aquilo que eu li? Se eu realmente não me apropriei daquele conhecimento? A Charlotte tem uma frase que ela diz assim, né? Não é sobre a quantidade de coisas que ele sabe, mas sim sobre o quanto ele se importa com o que ele sabe. Exato. Então, eu acho que uma das coisas que às vezes as pessoas podem parar e ter uma dúvida é pensar, poxa, mas se eu for realmente parar para narrar tudo que eu leio, eu não vou conseguir avançar na quantidade de páginas. Então, tudo bem, querida, mas o que adianta? Você avançar correndo. Não lembrar de nada, entende? Exato. Qual é o ponto? É igual na escola, né? Às vezes a gente memoriza uma série de coisas só para colocar na prova. E aí dá aquele alívio que você sente que já pode descartar tudo aquilo para poder meio que abrir espaço para a próxima carga de conhecimento que vai entrar. Qual o sentido desse looping? Sentido nenhum. Não, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu percebo, assim, né? Que às vezes as pessoas, elas não entendem a importância de... É como se você fosse sentar para ler alguma coisa e você não estivesse realmente esperando que a criança aprendesse aquilo. Aprendesse sobre aquilo. Como se ele não fosse, de fato, responsável por prestar capaz de fazer isso, né? É como se a gente, olha, eu vou ler isso aqui, eu sei que ele não tem condições de entender, mas depois ele vai pegar uma ideia ou outra daqui que eu vou reexplicar pra ele. Então, na escola, você pega aquele livro, sei lá, a criança não entendeu. Então eu vou falar de novo tudo que o livro já falou. E tentando ver se de repente ele consegue responder aquele questionário ali, né? De qual é a cor do cavalo branco do Napoleão. Ah, é branco. Tá, Sim, né? exatamente. Mas enfim, o que tu já ouviu ali no teu stand de absurdo? Uma coisa que eu tava até comentando com você que eu achei graça foi ontem chegou uma pessoa lá no stand e falou assim: ah, esse material de vocês, ele é mais clássico ou ele é mais Charlotte Mason? Ah, ainda bem que não tinham perguntado pra mim, senão eu acho que eu tenho que fazer uma... Não, calma aí, senta aí. Senão você ia ficar umas 3 horas ali. Pra gente... Mas enfim, que de fato assim, né, quando alguém fala de educação clássica, a gente tem que definir os termos. Tudo bem, legal. Charlotte Mason é mais clássico ou é mais Charlotte Mason? Depende. O que significa mais clássico? O que significa clássico?
Charlotte Mason é mais fácil da gente entender, né? Tipo, olha, tem os 20 princípios ali. É mais ou menos Charlotte Mason na medida em que adere ou não àqueles princípios. Agora, onde é que tá os princípios da educação clássica? Eu desafio você a me trazer aqui esse texto. Boa! Que eu tô querendo achar faz uns anos e não achei ainda. Muito boa! Né? Porque o que acontece, né? A gente tá falando de uma tradição. Até quando você mencionava anteriormente, Charlotte Mason foi além da paideia. E a ideia de uma tradição é sempre a próxima pessoa vai além do que o outro foi. Eu gosto muito daquela imagem da grande conversa, no fundo, né? Que sempre tem vozes novas. E não significa que dentro dessa tradição as pessoas concordam em tudo. Pensa assim, por exemplo, lá na tradição grega, filosofia grega, tem pessoas que acreditavam em coisas muito diferentes. Aristóteles tinha visões muito diferentes de Platão. Mas eu gosto, se você pensar, imagina que eles estão numa ilha, daí Platão tá desse lado, no norte, Aristóteles está no sul. Nossa, eles estão opostos. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Aristóteles está ali olhando as coisas, Platão tá olhando as ideias, assim, todo tal. Tá, mas eles estão na mesma ilha, contra um monte de tubarão que tá em volta, assim, né? Realmente, eles têm várias coisas diferentes, mas eles estão na mesma ilha, nesse sentido, nessa tradição, né? Pensa na tradição cristã. Gente, quantas pessoas são, né? Várias denominações diferentes. Várias ortodoxias diferentes. Autores, doutrinas, enfim, mas que todos eles reconhecem o Cristo, né? Exatamente. Segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho de Deus, enfim, Exatamente. né? Então, legal, nós somos cristãos. Temos esses, né, elementos em comum o suficiente para nos chamarmos todos cristãos. Embora haja várias diferenças, né? Então, eu diria, nossa, isso aqui é mais clássico ou mais Charlotte Mason? Eu falo, tá, mas o que é clássico exatamente, assim, pra você, né? Porque eu gosto muito de uma definição do Andrew Kern, que ele fala que é o cultivo da sabedoria e da virtude na alma por meio das artes liberais, né, das 7 artes liberais. Aí, a gente estava até conversando aqui, né? E antes, quer contar aquela história? Sim, dos pais aqui no stand, né? Que eu tava esperando tu concluir pra contar. Ontem também estava aqui apresentando o currículo, e aí chegou uma mãe, ela falou assim, nossa, eu sempre pensei isso sobre educação, e agora eu descobri que tem nome, é Charlotte Mason. Uau, aí ela cochichou pra mim assim, mas o meu esposo é muito clássico, então assim, vai ser difícil convencer ele. E o esposo dela tava ali na mesa junto, né? E aí falei, daí no final ele me olha e fala assim, mas é que eu gosto, assim, do Trivium, ter as fases separadas, divididas, né? A gramática, a lógica, depois a retórica. Aí eu olhei pra ele e falei, você quer entrar nessa linha? Eu falei pra ele. Senta que lá vem história. Eles já estavam em pé até saindo do stand aqui, né? Eu fiquei quase mais 1 hora com ele em pé. Eu falei assim, então, por tradição, o clássico não tem essa divisão do Trivium, né? Primeiro a fase da gramática, e depois de uma certa idade a fase cadalógica, depois de uma certa idade a fase da retórica. E expliquei para ele como dentro da filosofia da Charlotte você vê todo o Trivium ali acontecendo ao mesmo tempo, né? Expliquei para ele também como a própria narração, ela é essa alavanca da retórica, né? Ela tá preparando o tempo inteiro o estudante dentro disso. E eu ainda mostrei para ele, os filhos dele eram mais novos, né? Então eu acabei falando mais sobre o nível 1 e o crescimento tranquilo com ele. Mas eu falei, eu não entrei com você nos estudantes maiores, mas se você olhar aqui no programa, você vai ver todo o quadrivium ali, de formas diferentes, porque a Charlotte vai inserir depois também astronomia, arquitetura, ela tem muitas lições dentro ali do final do fundamental e ensino médio, né? E a gente tem essas lições dentro da plataforma do CMC também. E aí ele ficou, nossa, interessante, ele falou, eu achei que eram 2 coisas completamente diferentes, e é o que as pessoas pensam na maioria das vezes, né? Que uma se opõe à outra. Então, como estava explicando ali, né, Bárbara? Eu gostei muito dessa definição que você trouxe, né, do que é a tradição clássica. E quando tu olha para isso, eu achei muito legal porque eu não lembro se foi esse casal ou se foi um outro. Esse não foi um absurdo, né? Eu estava aqui explicando para eles sobre a filosofia da Charlotte e comentando com eles que ela não começa pela lição de aula. Nenhum dos livros dela, né?
A educação no lar, tudo bem, ela tá falando pra família. Mas aí você pega a educação na escola, ela não começa falando direto como é que você dá aula. Ela vai começar na autoridade, na docilidade, no papel do professor. Depois ela vai trazer como você vai dar a lição de aula. Pessoas. Porque as crianças são pessoas, exato. Antes de você dar aula, você tem que entender que aquela criança é uma pessoa. Exato. Não, não dá. Não é um saco vazio que você só vai encher de fatos e conhecimentos, né? Então, eu estava explicando para ele a importância da formação da família como um todo, da formação de hábitos, para a educação cristã, realmente, para a formação do caráter dele. Melhor, sim, nossa, eu achei muito interessante, porque foi exatamente isso que eu ouvi, né, o doutor Tiago falando agora na oficina, né, que é um dos fundadores aqui, diretores do Cidade Viva, que é um currículo extremamente conhecido por ser clássico, tem pós-graduação em educação clássica, né? E aí eu achei muito interessante que ele falou isso, é exatamente isso que ele estava falando agora na palestra. E dentro da filosofia da Charlotte, você tem o como fazer isso, você não tem isso só filosoficamente, que nem tu falou, né? Quero alguém que me dê aqui os princípios da educação clássica, né? Listadinhos ali. Na filosofia da Charlotte, você tem os princípios listados, você tem o passo a passo de como fazer essa educação, né? Através da formação da atmosfera, disciplina e vida, desses 3 pilares, assim. Então, isso é muito profundo, né? Sim, e o ponto principal, né? Você estava falando desse pai, eu gosto muito dessa divisão da fase da lógica, fase da retórica, fase da gramática, fase da lógica, fase da retórica. Mas o negócio é que, assim, isso é uma coisa extremamente nova, né? Porque se você for ver, é o que você dizia, é verdade, né? O Trivium são 3 vias, e é real, né? Você precisa ser um bom gramático para ser um bom lógico, você tem que ser um bom lógico para ser bom na arte da retórica, não é que essas coisas fossem misturadas, mas isso não era coisa de criança pequena. Não existia isso, não, porque criancinha pequenininha tá na fase do papagaio, tá na fase da gramática, então você tem que dar para ela uma enorme quantidade de informações, nomes, por exemplo, para ela memorizar, lista de presidentes, de países, estados, sei lá, com musiquinha, com qualquer coisa, porque ela tá na fase da esponjinha, ela vai absorver tudo. O que acontece? As pessoas realmente acham isso, pô, que legal, né? Eu posso ficar com isso daqui e vou aproveitar, né, esse momento. E a criança não precisa entender necessariamente. Exato. Ela vai entender depois, e depois é que vai vir a fase da lógica. E, assim, como posição pedagógica, eu discordo disso. Mas discordar disso não é discordar da educação clássica. Exato. Isso que é interessante. É uma interpretação que surgiu no século XX, com uma senhora chamada Dorothy Sayers, que nunca educou uma criança. Nunca foi professora de criança. Muito menos 40 mil alunos. Então, assim... Nem formou professores. Exato. Né? Então, assim, ela teve até um filho, mas por algumas circunstâncias ela não pôde estar próxima dessa criança. Questões ali da biografia dela, da época dela, que tornaram isso difícil também. Ela é uma escritora, uma romancista, uma medievalista, uma pessoa apaixonada pelos Ela era, assim, uma romancista, uma medievalista, uma pessoa apaixonada pelos clássicos. Alguém que tava percebendo, poxa, a educação tá indo aqui de mal a pior, a gente tem que fazer alguma coisa. Pra resgatar isso. Tem que intervir. Eu falei, pô, legal, tive uma ideia. Olha como seria interessante se a gente pegasse essas etapas do Trivium e dividisse isso aqui por faixa etária, né? Mas não é que ela falou, olha só, pessoal, vou fundar aqui agora um método, tá bom? Vocês anotem aí. Uma escola, abram agora. Semana que vem estou patenteando. Ela não fez isso. Não. Mas lá o Douglas Wilson falou, pô, legal, gostei de fazer a escola assim. Aí foi fazer a escola, e aí surgiu todo um movimento da chamada, né, CC, Classical Christian Education, lá, né, nos Estados Unidos, enfim. E o problema é que hoje em dia as pessoas olham pra isso, o que é educação clássica? É isso. Exato. Como se fosse um único meio, assim. Um único meio de educação clássica. E, assim, eu lembro sempre de uma história, eu não lembro se eu contei isso no passado, mas é bem interessante. Tem uma mãe, homeschooler americana, que ela fez esse caminho também, né? Ela gostava muito de educação clássica, encontrou Charles Mason como uma resposta à sua inquietação. Ela chama Autumn, de outono, né? Autumn Kern. E ela tem um podcast chamado Commonplace. Sim. Algo assim. E ela, enfim, ela conta um episódio que eu acho que explica perfeitamente isso que a gente tá tentando trazer, que é assim.
ela fez um... Tinha uma filha pequenininha, né? Ela tem alguns filhos. E ela colocou a filha pra ouvir uma musiquinha pra memorizar o nome de todos os 50 estados americanos, lá dos Estados Unidos. E a filha sabia cantar todos, assim, ela ficava super orgulhosa. Ah, que legal, minha filha sabe 50 estados, maravilha. E ela trabalha com, acho que é fotografia, alguma coisa assim. E ela, por conta do trabalho dela, ela precisou fazer uma viagem, a mãe. E ela foi para o estado do Texas, que não é o estado em que ela mora. E nessa altura, ela já conhecia Charlotte Mason, já entendia o valor de você estudar geografia, conhecendo lugares, costumes, comida que outros lugares comem, enfim. Sim. E nisso que ela voltou da viagem, ela voltou já super animada para contar para a filha dela como era o Texas. Olha, as pessoas que eu encontrei lá eram assim, os lugares que eu vi eram assado, tal. E a filha dela ficou tão impressionada, assim, tão, que legal, existe um lugar diferente desse aqui, né? E ela falou assim, mamãe, existem também outros estados? Imagina. Pausa pra reflexão. Só um instantinho. Um instantinho. Ela não sabia cantar os 50? Como é que ela está me perguntando se existe outro? Assim, outro. Também. Então, sabe que aconteceu algo muito parecido comigo também. A gente estava na nossa comunidade, né, do CMC, em Porto Alegre. E aí nós estávamos lendo a biografia de Dom Pedro. E ali, no meio da biografia, falava, né, do que Napoleão Bonaparte estava fazendo, mas bem pouquinho, assim, só pela influência ali na Europa naquela época. E aí, quando eu li o nome Napoleão Bonaparte, tinha algumas crianças que tinham vindo, né, do Cici, e elas começaram a cantar a musiquinha. Napoleão Bonaparte, tananana, nasceu. E aí começaram a cantar toda. Aí eu deixei elas cantarem, né? Aí deixei elas cantaram toda a musiquinha. Eram os 3, assim. E aí eles cantaram bem faceiro. Daí eu, tá, agora eu quero que vocês me digam, então, quem foi Napoleão Bonaparte? Cri, cri. Ninguém conseguia. Eles, assim, vocês acabaram de cantar toda a vida dele. Toda a cronologia dele, mas não sabia quem tinha sido. Aí a minha filha levantou a mão, né? A Manu tava com 10, 11 anos na época. Ela falou, eu sei, mamãe. Daí ela começou a falar. Ficou quase uns 10 minutos contando toda a história de Napoleão Bonaparte. Pela leitura e a narração, pela forma como ela aprende, se relaciona, né? É interessante que, assim, é verdade, a gente realmente memoriza coisas facilmente quando a gente é pequeno, mas você consegue se lembrar de coisas que aconteceram quando você tinha 3 anos, 4 anos? Tem coisas que a gente nem sabe se a gente lembra, ou se alguém disse pra gente e a gente inventou uma memória na nossa cabeça. Por quê? Exato. Porque por volta dos 5 anos, mais ou menos, né, o pessoal da neurociência fala que é como se o nosso cérebro, assim, fizesse uma espécie de uma limpeza, assim, neuronal. Sim, exatamente. Tudo aquilo que realmente não fez sentido pra gente, que a gente realmente teve um uso ali, né, pra passar pra... Eu não digo nem só de uso, mas assim, porque às vezes tem coisas que são usadas, mas que você realmente não... Diria que a palavra aqui é relação. Relação, algo que você não realmente se importa com aquilo, você se relaciona, que fez um, sabe? Exato. Aquilo ali simplesmente é direcionado para a lata do lixo. Exatamente. É a mesma coisa, porque tudo bem, é verdade, você consegue memorizar um monte de coisa. Agora, pra que você vai perder o seu tempo com isso, querida? Sim. Faça outra coisa. Exatamente. Mais alegre, pelo menos. Que não vai ser jogado no lixo cerebral depois. Pra quê, né? Ficar montando castelo de cartas só pra derrubar. Exatamente. Não tem sentido nenhum, gente. Tem mais algum absurdo que tu ouviu, assim, que queria compartilhar? Pensar. Esse eu não escutei aqui, não. Mas foi também, né? Esse tipo de pessoa, às vezes, um pouco arrogante, que chega pra gente. E a moça falava assim, legal, né? Charlotte Mason é legal. Mas é pra homeschooling, né? Eu preciso de uma coisa pra escola. Oi? Assim, você sabia que, por acaso, a Charlotte Mason não era uma mãe homeschooling? Ela não teve filho. Porque ela realmente não casou e dedicou a vida dela toda à educação em escolas. A pessoa vê o nome do livro Educação no Lápis, acho que é um manual de homeschooling. Um manual de homeschooling. Mas não é. Não é, exatamente, não é. E a gente vê que a Charlotte, basicamente, assim, teve o método dela difundido na América, e agora aqui também na América do Sul, através do homeschooling. Mas existem centenas de escolas hoje ainda que usam
o método, né? Que são genuinamente Charlotte Mason. E existem algumas poucas, começando inclusive aqui no Brasil, né? Então, não é só para homeschool. Se você está ouvindo aqui, talvez se você tem uma escola ou você esteja pensando em iniciar uma escola de educação cristã, saiba que sim, é totalmente possível. Agora, é um trabalho de desconstrução, de visão, de formação de professores constante que precisa ser feito para que essa escola seja genuinamente Charlotte Mason, né? Você trabalha com formação de professores ali também, né, Bárbara? Então, a gente sabe que o professor tem que estar disposto a desconstruir a visão dele de educação tradicional e entender o que é uma educação cristã e entender a prática da filosofia para que ele, mais uma vez que ele entende o papel dele, ele faz isso com uma maestria gigantesca, né? Mas eu acho que isso é uma dificuldade que e eu tô falando sobre isso porque hoje eu acompanho uma escola Charlotte Mason lá no Rio Grande do Sul e eu faço toda a formação de professores deles. Em segredo, só aqui que eu contei, esquece que eu postei por enquanto. Mas eu faço toda a formação deles. E lendo os próprios artigos da PNU, eu tenho estudado muito a estrutura das escolas da Charlotte mesmo. Eu vejo que naquele artigo dela, Uma Educação Liberal para Todos, né? Que é o artigo que todas as escolas da PNU recebiam e era uma base para todas as escolas da filosofia. Ela fala assim que o que eles mais tiveram resistência já na época delas foi dos próprios professores, porque eles achavam assim, quer dizer que eu não vou fazer nada porque eu não vou ficar falando a aula inteira? Né? E isso acho que até me lembra assim que é um mito que a gente já ouviu aqui no stand na Expo Homeschooling do ano passado, né? Um pai falou pro meu esposo, ele falou assim, mas aí parece que eu não vou fazer nada, que eu não vou estar educando, que eu não vou estar ensinando, porque a gente acha que a gente precisa estar mastigando a comida ali pro filho o tempo inteiro, né? Mas se você comparar com o alimento do corpo, você tritura a papinha até hoje para o seu filho de 12 anos, de 10 anos? Não. E a Charlotte vai falar que as lições, as ideias, elas são esse alimento da mente. E você não pode digerir para o seu estudante. Você precisa servir o banquete e deixar que ele faça a digestão, né? Então, a narração, ela tem esse poder de ser a digestão da mente. Só que esse trabalho de formar o professor, para que ele entenda que o papel dele é diferente, mas é muito mais profundo do que ele ficar lá. A Charlotte até usa essa expressão, né, tagarelando nas lições. Ela vai falar que em alguns momentos, algumas aulas, uma lição falada é necessário, né? Gramática, às vezes o latim, são coisas que você vai precisar falar mais. A matemática, expor mais, mas ela também fala assim, mas quando ela fala da inatividade magistral, no volume 3. Mas também pensa assim, que se você falar um pouquinho e deixar ele agir sobre aquele assunto, vai ser melhor do que você falar muito. Então, a Charlotte, ela quer mesmo levar o estudante a pensar, né? A desenvolver esse raciocínio, esse amor pelo aprendizado, porque ela sabe, e é incrível ela saber isso na época dela, que não existia a neurociência que existe hoje, né? Então, eu acredito que ela foi um estudo muito indutivo, mas também muita revelação divina no método todo, né? E ela saber que se o estudante não agir sobre aquele assunto, né, não relacionar aquele assunto, não vai ficar gravado na mente dele, né? Então, a gente vê tanto a atualidade de algo que ela falou há mais de um século atrás. Tem uma frase que depois que eu ouvi, eu falei, gente, é isso, né? No ano passado, eu e a Juliana, né, em julho, a gente teve a oportunidade de visitar uma escola Charlotte Mason lá nos Estados Unidos. Sim, eu vi. Participar de uma formação de professores, né? Então, você ia lá, você sentava lá e assistia a aula de história, de geografia, como se fosse aluno mesmo, assim, criança. E sentava lá como aluno mesmo, assim, pra sentir na pele, assim, a eficácia do método, né? Como é eu aqui nessa sala de aula, lendo, narrando, discutindo essas ideias, enfim. E lá, uma frase que eu ouvi e falei, gente, isso aqui resume, né? Numa aula, aquele que está falando é aquele que está pensando. Muito bom. Então você pensa, se na sua lição você fala a maior parte do tempo e o seu estudante fala um pouquinho, quem é que pensa na maior parte do tempo?
E você não tá ali para desenvolver o seu intelecto, para ser brilhante, para demonstrar como você é maravilhoso, bonito, cheiroso. Não, você está ali para cultivar, lembra aquela definição que eu falei? A sabedoria, a virtude na alma daquele aluno ali, daquele estudante que está diante de você. Você já sabe a matéria, entende? Você precisa ajudá-lo a chegar lá, na realidade. E se só... eu gosto de pensar, né? Aquela ideia, né? O professor é o guia, é o filósofo e o amigo. Pensa no guia numa trilha, né? Eu quero fazer uma trilha. Aí eu preciso de alguém que vá na minha frente, alguém que já conhece o caminho, mas já sabe onde que tem buraco, sabe onde que eu tenho bicho, sei lá, que eu posso machucar. Sabe atalhos, sabe como voltar se a gente se perder. Tem um conhecimento ali do local. Mas eu não fui lá pra subir nas costas dele, entendeu? E nem pra ficar assistindo ele e aplaudindo. Eu fui pra fazer a trilha, senão eu nem saía de casa, né? Exato. Porque a pessoa, ela quer chegar lá no final com aquele senso de, pô, legal, eu fiz a trilha. Eu passei pelo caminho, eu consegui. Sim. Claro, eu sozinha, talvez eu conseguisse chegar no final, mas machucada, sofrendo. Eu já fiz uma trilha por um caminho errado, junto com a Mari Mastráquio, em Floripa, na Trilha dos Naufragados. Se você é de lá, você conhece. Vocês naufragaram lá na trilha, ficaram lá. Mais de 2 horas de trilha, a mata começou a fechar. Chegou uma hora que a gente chegou numa casinha abandonada, toda arriscada, sem telhado. Assim, parecia assim, eu brinco que só faltava um corpo lá dentro. E a gente não enxergava mais a trilha. E aí o meu esposo teve que sair, explorar no meio do mato pra achar o resto da trilha. E a gente chegou na praia, assim, era um dia de chuva, né? E pior que foi um morador que falou pra gente. Ele falou assim, se as cachoeiras estiver muito alta, vocês vão ter que ir pelo farol, ser tranquilo e tal. E aí a gente chegou numa parte que era uma descida muito grande. A gente ouviu um barulhão de água. E aí o cara falou, cachoeira alta, não ia dar pra passar, né? Aí a gente, não vamos descer aqui, tem que subir de novo. Então já vamos pegar o farol. Mulher, foi assim, intenso. E ainda a gente chegou no final, sobrevivemos, chegamos no final da trilha. Isso com criança, né? Eu com os bebês no colo, assim, carregando, chovendo. Isso é Chegou no final da trilha, a gente só queria assim, terra, areia. E aí não tinha nada aberto, não tinha um pescador ali pra nos levar de volta. A gente teve que fazer. Mas aí a gente fez a trilha certa de volta, né? Na trilha certa, a gente foi ver, eram uns riachinhos, umas cascatinhas de água que enchiam a trilha assim, dessa alturinha que dava pra passar. A gente ficou como se você fazer algo que você não sabe, né? Eu lembrei dessa história aleatória, mas por causa do que você disse, né? Exato. Então, guia da trilha. Sim. Então, quando você vai comparar, né, essa questão do papel do professor, naquilo que a gente já tinha conversado aqui, né? Você tem esse modelo mais tradicional, eu acho que tem até que um certo cuidado, assim, com essa palavra. Exato. E quando você fala, nossa, eu quero ir contra o tradicional, parece que você é um revolucionário. Exato. Mas não é isso. E quando uma tradição tá indo por um caminho ruim, entendeu? Exato. Porque, de fato, né, essa nossa tradição no Brasil, no Ocidente, de uma forma geral, né, pós-revolução industrial, não tô falando aqui da tradição clássica, mas da tradição pedagógica que se estabeleceu, foi uma tradição mais escola nova e conteudista. Você quer botar seu filho numa escola? Você quer saber, legal, qual que é a nota no Enem? Como que é? É lá, tipo, linha de produção, né? Joga lá o conhecimento, bota na prova e acabou, né? É uma tradição utilitarista. Exato. Isso aqui, pra que eu vou usar isso aqui? Se eu não for usar... Não, você vai crescer, você vai ser uma pessoa melhor se você aprender. Não, mas vou usar pra quê? Então, se a tradição ela é behaviorista, se ela é utilitarista, se ela é conteudista, eu não quero estar nessa tradição. Exato. Né? Da mesma forma. Então não seria nem tanto desconstruir, porque essa construção não tá feita sobre a rocha, né? Não tá feita sobre a rocha. Você joga esse troço fora aí, agora vamos fazer um negócio sério, né? Certo. Vamos fazer direitinho. Mas aí, não jogar fora numa coisa assim revolucionária, tipo, eu vou criar uma coisa absolutamente do zero. Porque eu te falei, isso é uma arrogância, na minha opinião, né? Sim. Mas se a gente olha para essa coisa mais ampla, se você pensa, por exemplo, é como o nosso Senhor fala, né? O pessoal chega lá para ele e fala, olha só, Moisés disse que podia
dar a carta de divórcio aí. E você, o que você fala? Aham. Aí, não, eu vou revolucionar, tive uma ideia inovadora, agora, não. Agora vocês não podem mais, não. Não, ele fala, não, Moisés fez isso, mas no princípio não era assim. E isso aconteceu por causa da dureza do vosso coração. Exato. Então não é que agora, fiquei até arrepiada. Uhum. Então, então não é nem tanto assim, você fala, não, vamos jogar esse negócio fora e começar um negócio novo. Não, às vezes, dar 2 passos para trás é dar um passo para frente se você tá indo pro lado errado, no fundo, né? Então, eu gosto muito dessa visão, sabe? Sim. Da gente entender que existe sim. Tem uma ideia interessante, que uma vez eu tenho uma professora chamada Angelina Stanford, que eu gosto muito de umas aulas que ela dá sobre por que ler mitologia grega. É o tipo de coisa que às vezes a pessoa fala, pra quê? Eu sou cristão, talvez deuses. Às vezes a gente tem resistência dentro do próprio CMC também. Ah, mas mitologia? E a pessoa não sabe o quanto que está relacionado com a história, né? Eu vejo assim, a Charlotte fez uma progressão dentro do currículo dela com a mitologia ali, começando no nível 1, segundo ano, e depois avançando em mitologia. Quando chega em Plutarco, o estudante, ele entende absolutamente tudo. Agora, quando você pega um adolescente que nunca fez o método da Charlotte, nunca fez a base da mitologia, e chega em Plutarco, ele não entende nada. Ele não consegue acompanhar, né? Por isso, dentro do CMC, a gente tem o nível Start, e vai trazer esses fundamentos antes, independente da idade do adolescente, e aí depois, quando ele estiver pronto, ele vai e insere Plutarco, insere as disciplinas do nível dele. Porque a Charlotte, ela foi assim, aprofundando gradualmente, né? Ela estruturou toda uma visão que traz essa fundamentação, esse olhar que realmente o estudante consegue desenvolver essa ciência das relações com o todo que está sendo estudado, que é genial, né? Daí o que essa professora fala é que tem uma igreja, agora eu não vou lembrar exatamente, não sei se ela menciona o nome, mas uma igreja assim na Europa que você vai vendo assim uma série de estátuas de personagens gregos, assim. Mas no momento em que você entra na catedral, você vê as esculturas dos profetas do Antigo Testamento. Então é como se esse pessoal nos levou até aqui. Mas da porta em diante, aí a gente tem a revelação. É outra coisa. Mas não é que, poxa, essas pessoas aqui, eles tinham um ideal, né? Eles admiravam o heroísmo. Eles buscavam a virtude. Eles valorizavam a coragem, valorizavam a amizade. A importância de você ser uma pessoa justa, uma pessoa sincera. Então é como se essas virtudes humanas fossem uma espécie de pano de fundo daquelas sobrenaturais que a gente teria depois, né, com a graça de Deus. Né? Então, isso é muito interessante. Quando a gente vê os hábitos mesmo, né, no próprio método da Charlotte Mason, enfim. Então, eu não acho que a gente tem que jogar fora a água da banheira com o bebê junto, no fundo, né? Então, ter essa visão mais ampla, né, de uma tradição que nos preparou para chegar a algo maior, no fundo, e que Deus tem a sua pedagogia também, né? Exato. Ele não chegou também pro povo eleito de cara falando, olha, vocês isso, aquilo. Não, vamos aos pouquinhos, vamos entender. Você tem várias mulheres? É complicado, vamos esperar mais um pouquinho. Daqui a pouco eu vou corrigir isso aí. Não, você tá matando essa pessoa, mas calma aí, vamos... Calma aí. Se eu chegar falando, como o senhor fala, né? Olha, se eu contasse agora tudo pra você, não é... Você não ia entender nada. Tem que ser uma coisa gradual, né? Exatamente. É bem isso. Mas, Bárbara, obrigada, viu? Obrigada pela participação. É sempre muito gostoso te ouvir, conversar contigo. Dessa vez, esse episódio vai pro ar, gente. Comentem aqui o que vocês acharam dessa conversa, desse episódio. Você já tinha pensado nesses mitos? Já tinha ouvido? Você já tinha refletido sobre esses assuntos que nós conversamos, da semelhança, diferença, né, da tradição clássica, do porquê Charlotte Mason é ou não é, né? E você já tinha refletido sobre isso também. Bárbara, obrigada por esse tempo, que o Senhor continue te abençoando e que você apareça mais vezes por aqui também, pra gente conversar sobre outros assuntos. Eu já tô querendo, deixar o convite pra você vir falar o seu tema que você deu lá em Ambleside, que eu achei muito boa. Vamos. Sobre a narração. Vamos sim. Vai ser uma grande alegria. Obrigada mais uma vez pelo convite. Mari, receba meu abraço virtual. E a gente se encontra, se Deus quiser, ano que vem, né? Se Deus quiser.